Ok, então nesse terceiro bloco a gente vê como os neurotransmissores agem, né? Quais são os mecanismos de ação para ele ser um neurotransmissor excitatório ou inibitório. Então, para início aqui, a gente tem dois grupos de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores de molécula pequena são aqueles da classe da acetilcolina, classe 1, né? Das aminas, os aminoácidos e os gases. Então, esses neurotransmissores de molécula pequena, eles têm um peso molecular muito menor, eles são mais econômicos para a célula, eles são facilmente reaproveitados, produzidos numa quantidade maior, produzidos no próprio terminal axônico e quando a vesícula contendo esse neurotransmissor é exocitada, então ela se funde na membrana do neurônio, ela depois é reaproveitada. Então a membrana retorna, né, é resgatada aquela parte que fazia a vesícula e o neurotransmissor também vai retornar por recaptação e vai ser preenchida a vesícula novamente. Ela é reaproveitada mais facilmente. Ou o neurotransmissor na forma completa ou uma parte dele. Então, no caso da acetilcolina, por exemplo, ela é quebrado a acetilcolina é quebrada pela acetilcolinesterase na fenda, né? Em colina mais acetato, a colina é retornada, então ela é reutilizada, é reformada dentro do neurônio e vai compor uma nova vesícula ali. Então ele é mais econômico, produzido em maior quantidade, mas ele é menos potente em termos de ação. Eu preciso de uma quantidade maior desse neurotransmissor para ter uma ação efetiva na célula pós-sináptica. No caso dos transmissores de molécula grande, também chamados de neuropeptídeos, eles são maiores, mais potentes, mas mais custosos, mais caros para a célula. Então esses são produzidos no soma, a célula gasta muito mais energia para produzir, passa então pelo retículo endoplasmático, pelo Golgi empacotado, ele percorre, né, a vesícula percorre todo o axônio com gasto de energia novamente no transporte que ele faz e fica armazenado no terminal axônico. Quando é liberado, né, quando ocorre exocitose, a membrana não é reaproveitada, então novos elementos de molécula grande vão ser produzidos novamente lá no soma e percorrer todo o caminho. No entanto, esse elemento tem uma potência muito maior, então eu preciso de menos quantidade desse neurotransmissor para gerar as alterações nas células pós-sinápticas. A célula pós-sináptica ela pode receber uma informação e gerar uma alteração do seu potencial sem que cause um potencial de ação. Então, o que a gente chama de potencial excitatório pós-sináptico não é potencial de ação. É um potencial excitatório, ou seja, a célula modifica a sua polaridade, né? Ela está lá negativa, ela fica menos negativa, mas ela não atinge o limiar de disparo do potencial de ação. Ela só fica mais próxima. Vejam nesse gráfico aqui, né? Então a célula estava menos 65 em repouso, ela recebeu um estímulo que gerou uma alteração do seu potencial elétrico, mas não o suficiente para disparar o potencial de ação. No entanto, ela ficou mais próxima do limiar de disparo do potencial de ação. Então, o que acontece nesses casos aqui? A célula pós-sináptica, ela teve a abertura de canais de sódio, ou o fechamento de canais de potássio, ou o fechamento de canais de cloreto, e ela teve uma alteração do potencial elétrico, não gerando um potencial de ação, mas que deixou a célula mais próxima dessa geração, né? É diferente do que pode acontecer se eu falar do PIPS, que é o potencial inibitório pós-sináptico. Nesse caso aqui, a célula recebeu uma inibição, uma informação inibitória. Então, abriu um canal de cloreto, ou abriu um canal de potássio, ou fechou o canal de sódio, e a célula então ficou mais negativa do que ela era. Ela ficou mais longe do limiar de disparo do potencial de ação. Ela estava em repouso, ficou mais negativa, mais longe de disparar um potencial de ação, ficou inibida. Então as células, os neurônios, elas podem receber tanto PEPs quanto PIPs e eles vão somar essas informações, ok? Então nesse caso aqui, estou mostrando uma somação para vocês, ó. Tem dois terminais aqui chegando, cada um deles vai dar um estímulo de PEPs e aí um outro terminal aqui dá um outro estímulo de PEPs. A somação desses PEPs aqui leva a célula a chegar no limiar de disparo do potencial de ação, ocorre potencial que vai levar a informação elétrica até lá a exocitose de vesículas. Tá? Então, a somação ela pode acontecer em tempos diferentes, então se o neurônio aqui joga informação, joga estímulo sobre o neurônio pós-sináptico
com algum intervalo de tempo suficiente para que seja somado, ocorre a somação temporal, ou nesse caso dessa figura aqui é uma somação espacial, são locais diferentes do neurônio recebendo informação estatória que se soma para gerar o potencial de ação, né? Essa somação ela pode acontecer também de negativo com positivo, então PEPs com PIPs. O que a gente vê nesse slide aqui, ó, é um neurônio que recebe uma informação de PIPs aqui, uma informação de PEPs aqui, mas nesse caso aqui eu estou inserindo um outro neurônio que vai fazer uma inibição pré-sináptica. Então, nesse neurônio cor-de-rosa aqui fazendo essa inibição pré-sináptica, ele impede a ocorrência do PEPs, do neurônio vermelho sobre o verde. E aí o verde só recebe informação de PIPs aqui. Então vai gerar uma inibição nesse neurônio pós-sináptico. Nesse outro caso aqui, a gente vê o neurônio vermelho inibitório, neurônio verde estatório, e essa inibição pré-sináptica do laranja aqui inibindo o PIPs. Então o que vai gerar aqui? Excitação pós-sináptica desse neurônio azul. Okay? Então são várias variações nessa informação que vai chegar de PEPs e PIPs. Então aqui vocês estão vendo a inibição pós-sináptica, né? O neurônio excitatório está ativo nesse caso, neurônio inibitório não está ativo nesse caso, portanto, dependendo da quantidade de informação excitatória aqui, eu vou gerar um potencial de ação. Nesse caso, eu tenho neurônio excitatório ativo, neurônio inibitório ativo também, e aí a somação dessas informações pode gerar aqui a inibição completa da atividade, né? Então, positivo com negativo, se da mesma magnitude, pode gerar nenhuma alteração. É importante a gente lembrar também que os neurônios eles não conseguem funcionar tempo integral, né? Eles não geram informação o tempo todo de potencial de ação. Ele tem um período em que ele tem que ficar se reestruturando. Então, como isso depende de canais que se abrem, canais que estavam fechados, que se abrem à voltagem, o canal que abriu ele precisa retornar ao seu repouso, fechando novamente. O período em que demora a abertura de um canal e o fechamento dele mesmo a gente chama de período refratário. É o período no qual o neurônio não consegue responder a um novo estímulo, uma nova excitação. Então a gente tem o período refratário absoluto do neurônio, que é aquele período em que o canal ainda está ativo, ele não consegue responder a um novo sinal. E o período refratário relativo, que é o período em que o canal agora ele está próximo do seu repouso e ele pode, com um estímulo de maior magnitude, se tornar ativo novamente, tá? Período refratário absoluto não tem como gerar um novo potencial de ação. Período refratário relativo pode acontecer se o estímulo tiver maior magnitude do que anteriormente, e aí o canal volta a se abrir. Ocorrendo o potencial de ação, esse potencial vai caminhar por todo o axônio até o terminal sináptico, onde vai ter a exostose de vesículas, né? Então ele vai caminhar ponto a ponto. Aonde tiver canal voltagem dependente, ele vai alterar aqui esse canal e vai andando ao longo do axônio. Então vejam aqui nesse slide, né? Eu tenho um canal voltagem dependente aqui, ele permitiu um influxo de carga positiva e essa alteração da carga aqui interna à membrana fez com que o próximo canal percebesse e se abrisse. Então, quando esse próximo canal se abre, é o tempo do outro anterior ficar em período refratário. Ele não consegue estar ativo novamente. Então, ele está em período refratário, esperando voltar para o repouso, enquanto o segundo neurônio aqui da linha está ativo, gerando a entrada de carga. Esse segundo neurônio permite, então, que o terceiro perceba a alteração de carga e começa a atividade desse terceiro canal aqui, dessa terceira proteína, enquanto o de trás está em período refratário e o primeiro que a gente falou lá já está pronto para um novo estímulo. Então ele saiu do período refratário, ele já está em repouso novamente. Isso então vai caminhando ponto a ponto na membrana celular. É muito interessante que se o neurônio for amielínico, não tiver a presença de mielina no seu axônio, esse caminhar do potencial de ação ele vai acontecer a cada canal, a cada proteína receptora que tiver no axônio e vai caminhando por toda a fibra. No entanto, se ele tiver mielina, né, se a mielina estiver presente aqui, as proteínas receptoras vão estar localizadas somente nos espaços entre a mielina, chamados de nodos de Ranvier. E aí então o potencial elétrico vai pular
de nodo a nodo. A gente chama isso aqui de condução saltatória do potencial de ação, da passagem da informação elétrica. E realmente a presença de mielina favorece bastante a velocidade de transmissão da condução elétrica, né? Então, muito mais rápido o neurônio que tem mielina do que o neurônio que não tem mielina. Aí a gente vê aqui que os axônios diferem entre os neurônios. Eu tenho um neurônio que não tem mielina, bem fininho aqui, bem mais lento, e neurônios que têm uma maior fineza no axônio, mas tem mielina, até neurônios que são extremamente grossos com mielina, que são os mais rápidos na transmissão da informação. A mielina é formada por células diferentes no sistema nervoso central e no periférico. Então, no sistema nervoso central, a gente tem os oligodendrócitos, que formam a barrinha de mielina, enquanto no sistema nervoso periférico, ela é formada por células de Schwann. Então, são vários tipos de células do sistema nervoso que têm funções específicas, né? Os astrócitos, a micróglia, as células ependimárias, têm funções específicas. Os oligodendrócitos são a bainha de mielina aqui do sistema nervoso central e as células de Schwann no periférico. A bainha de mielina, ela é degenerável, então ocorrem algumas situações de doenças como a esclerose múltipla, a degeneração da bainha de mielina, e aí a passagem da informação se torna muito mais lenta, levando a vários problemas de comunicação elétrica aqui no indivíduo que começa a apresentar essa situação aí bastante tensa, né? Então, os neurônios, eles têm células receptoras, que podem ser canais iônicos ou podem ser proteína G, então eles vão ter canais ionotrópicos ou metabotrópicos para responder à informação do potencial de ação. Além disso, no mesmo receptor, o mesmo neurotransmissor, ele pode se ligar a receptores diferentes. Então, nesse caso aqui, eu estou trazendo para vocês a acetilcolina. A acetilcolina, ela pode se ligar a um receptor muscarínico ou nicotínico. No caso do muscarínico, ele é um receptor metabotrópico, ele é uma proteína G e vai gerar alterações intracelulares a depender do tipo de célula. No caso do receptor nicotínico, ele é um canal iônico, então ele sempre vai abrir para passagem de sódio para dentro da célula, não importa qual é a célula que apresente esse neurônio, esse receptor. E aí a gente tem vários tipos em regiões específicas, como eu tinha dito anteriormente, né? Então, se a gente estiver falando aqui do sistema nervoso somático, a gente tem músculo esquelético com receptor nicotínico. Então, o neurônio que vem trazendo acetilcolina vai encontrar a abertura de canais pós-sináptico. No caso do sistema nervoso autônomo, a gente encontra tanto receptores muscarínicos quanto receptores nicotínicos na região de comunicação ganglionar. No entanto, receptores só muscarínicos pós-ganglionar aqui na região de comunicação direta com o órgão efetor. E aí vai variar a resposta. Então, tá vendo aqui, ó, contração aumentada, nesse caso aqui do somático, mas contração diminuída no caso do muscarínico, do músculo cardíaco, e diminuição da contração e aumento da contração vai variar de acordo aqui com o músculo liso no receptor muscarínico no sistema nervoso autônomo. Okay? Então, para concluir aqui, quais são as propriedades comuns que os neurônios têm? Todos eles geram e propagam atividade elétrica através do impulso elétrico, do potencial de ação. Eles se comunicam entre si por meio de sinapses nervosas e químicas. A gente viu lá as variações entre as duas, né? Eles processam digitalmente os sinais elétricos, integrando potenciais elétricos excitatórios e inibitórios, fazendo somação dessas informações. E eles se comunicam com células efetuadoras, gerando então exocitose de vesículas de glândulas, ou contração muscular, ou manutenção da comunicação num sinal elétrico de uma rede neural elétrica maior. Então é uma variedade enorme de respostas que dependem dos neurônios.